Glória a Deus. Amém. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Presbítero Edson. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastores. Glória a Deus. Ontem nós tivemos uma ministração aqui, assim, abençoada, não é? E saímos daqui tendo absorvido, tendo aprendido que todos nós somos pastores, né? Antigamente a gente resistia a esse título, eu mesmo era um deles, eu resistia, não gostava de não. Porque eu sei do peso da responsabilidade, né? Então, Deus, Ele nos colocou para um ajudar o outro. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, está em 1 Crônicas 25, versículo 8. Primeiro Crônicas 25, versículo 8. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: deitaram sortes para designar os deveres tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Amém? Amados, o Senhor, Ele coloca uma pessoa e um aprendiz. Você pode ver que Elias, ele tinha um discípulo, Eliseu, não é? Estava ali com ele para aprender. Moisés tinha um discípulo chamado Josué. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda. Josué estava ali colado com Moisés, tá? Josué era discípulo de Moisés. Josué era o discípulo. Moisés era o mestre, tá? Mestre e discípulo. E quando vem Jesus, ele nos ensina a ter a dupla, mestre e discípulo. Ele envia, não é, 70, 2 a 2, depois envia 12, 2 a 2. Isaías 41, versículo 8, ele diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: tem bom ânimo, esforça-te. Então está ali um do lado do outro, um ao outro ajudou. Então é para isso que Deus nos coloca um do lado do outro, porque nós dependemos um do outro. Nós aprendemos uns com os outros. O salmista Davi diz que não é os mestres que sabem muito, mas é aquele que tem intimidade com o Senhor, é aquele que busca. No Salmo 119, ele diz assim: eu sei mais do que os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Então, Davi, ele meditava o tempo todo na palavra de Deus, e ele tinha essa intimidade com Deus. Tá? Hebreus capítulo 13, no versículo 7. A palavra de Deus diz: lembrai-vos dos vossos pastores, algumas outras traduções, vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, e atentando na sua maneira de viver, imitei a vossa fé. Ora, veja bem, lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus. Quem aqui foi convertido através da palavra do pastor? Não estou falando de pastores como regra geral, mas do pastor, o pastor líder. Quem aqui recebeu uma palavra e se converteu? Do pastor aí, no vale do diácono, no vale do irmão. Uma pessoa, duas pessoas. Olha.
3 pessoas, amém? Então, nesse universo aqui de aproximadamente 50 pessoas, nós temos 3 pessoas que receberam a palavra dos pastores. Então, quando a palavra de Deus diz ali, pastores, não é o pastor o líder, mas é aquele pastor que apacenta o seu irmão, apacenta o seu próximo, zela pelo seu próximo, tá? Porque se fosse assim, a palavra dizia, lembrai-vos do irmão que vos pregou a palavra, não é assim? Lembrai-vos dos vossos pastores. Por quê? Porque é o irmão que prega, e ele ensina, e ele zela pela palavra, ele zela pelo seu discípulo, ele tem amor pelo seu discípulo. Zacarias 3:10, a palavra de Deus diz que cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira. Quem é a videira? Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Aquele que estando em mim não der fruto, aquele galho que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que não tem, até o que tem, ou seja, o que julga ter, será tirado. Tá? Então ele pegou aquele que não, na parábola, ele diz assim, olha, tirai aquele que tem 10 minas, ou tirai o que tem só uma mina, que enterrou o talento, e dai àquele que tem 10, ou seja, ao que tinha mais. Aí disse, mas Senhor, não, mas é assim, ao que tem se lhe dará mais, e será acrescentado, mas ao que não tem, ou seja, aquele que pensa que tem, lhe será tirado. Amém? E aí ele diz, e o reino de Deus vos será tirado, ou seja, será tirado dos judeus e será dado a um povo que produza os seus frutos. Amém? Então é esse povo que o Senhor está chamando para frutificar. E ele diz, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Zacarias, ele já disse, já via isso. Cada um de vós chamará o seu próximo. Venha, vamos ficar debaixo da figueira. Tá? É descansar à sombra do Onipotente. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo... Não, 2 Coríntios 1:4. 2 Coríntios 1:4. Amém? Segundo Coríntios 1:4, ele diz assim, ele dá a receita para que foi que Deus nos chamou. Vamos ler a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Então é isso que o Senhor nos ensina nesta noite. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, tem bom ânimo. Um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse, esforça-te. Tem bom ânimo que eu serei contigo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, é esse evangelho que nós aprendemos, né, apóstolo? Que maravilha! Que maravilha! Nós aprendemos que a gente, antigamente nós temos aprendido que a gente vem para a igreja, recebe a palavra e vai para pregar essa palavra para os outros. Mas a palavra de Deus manda, nós fazemos diferente. Nós recebemos a palavra, aprendemos uns com os outros, convivemos uns com os outros, temos experiência uns com os outros, e a partir daí sim, aí podemos chamar outras pessoas, porque nós temos condições de cuidar. Nós temos uma prática de vida para poder cuidar de almas. A ministração que o presbítero Sérgio deu ontem aqui foi uma maravilha.
né? Pena que não estavam todos. A segunda-feira passada, maravilha, tá? Uma palavra assim de ânimo, uma palavra assim de revelação, de graça. E é essa graça que o Senhor nos convida a levar, a partilhar. Nós fomos chamados, amados, para, como o apóstolo ensinou aqui, transferir vida. Por que transferir vida? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é espírito e vida. Efésios 4,18 diz assim, estávamos entenebrecidos pela dureza do nosso coração, estávamos afastados da vida de Deus. Amados, nós temos hoje a vida de Deus. A vida de Deus está em nós, amados. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida, olha aí, a lei do Espírito da vida, o Espírito de vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós recebemos essa vida. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém, amados? O pão de Deus é o que desce do céu. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que desce do Pai, que sai da boca de Deus. É palavra viva. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de entrar na divisão de juntas e medulas, alma e espírito. É a única coisa que separa a alma do espírito. É a palavra de Deus. Então, essa vida que Jesus veio nos proporcionar, amados. Vida em abundância, vida eterna. E a vida eterna nós já temos. A Bíblia diz que aquele que tem um filho, tem a vida. O que não tem um filho, não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então, só há 2 condições. Ou estamos debaixo da vida de Deus, ou estamos revestido da vida de Deus, ou estamos entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus e debaixo da maldição. Então, a vida de Deus, nós temos essa vida, né? E essa vida, nós transferimos esta vida para a pessoa que nos ouve. O que é que nós temos para dar? Jesus disse, de graça dai o que de graça recebeste. Foi que você recebeu de Jesus? Vida. Você, amado, recebeu vida. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela gera vida. Vida eterna. Jesus disse, a água que eu te der, ela fará um rio que jorra para a vida eterna. E todo aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E aquele que comer desse pão, nunca mais terá fome. Amém? Glória a Deus. Fique ministrando, olhando aí o tempo. Você está na unção aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ainda em Coríntios, amados. 1 Coríntios 4,15. 1 Coríntios 4,15, a palavra de Deus diz assim, ó. Porque ainda que tivesses milhares de pais em Cristo, ou preceptores em alguma versão, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Outra passagem ele diz que ainda sinto dores de parto. Ou seja, quem sente dores de parto é quem gera vida, é mulher. Tá? Mas aqui, ele sente as dores de parto até Cristo ser formado no discípulo. E essa vida que o apóstolo Paulo assim nos revela que ele veio para
transmitir para nós. E nós somos chamados para isso. O MDA não é outra coisa a não ser isso. Você gera vida no seu discípulo. Você aprende também com o seu discípulo. Porque o Evangelho, amado, a palavra de Deus, que quando choveu o maná do deserto, quem colheu pouco não teve falta. E quem colheu muito não sobrou. Ou seja, há uma equidade, há uma igualdade. No reino de Deus é assim, um complementa o outro. Amém? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Vocês aprendem com o apóstolo aprende alguma coisa com um de vocês. É assim, amados. É assim. Eu lembro que no começo da minha fé, eu estava anotando umas coisas na Bíblia, né? Eu sempre gostei de anotar, estudar e tal. Aí passou uma irmãzinha, já veterana de evangelho, aí o que você está escrevendo aí? Eu disse, não, estou anotando aqui as passagens que eu gosto de anotar para lembrar e tal. Essa recruta é assim. Então, amado, não despreze o novo convertido. Não despreze o novo convertido, você tem muito a aprender com ele. Não despreze, tá? Vocês vão ver aqui domingo uma surpresa, não é? De um irmão assim abençoado que vai estar aqui, né, compartilhando o evangelho conosco. Por quê, queridos? Existe uma teologia, existe um comportamento de crente que ele olha para a pessoa e o irmão fulano é uma bênção. Mas não é isso que Deus chamou para você, olhar quem é bênção. Deus, quando chamou Abraão, ele disse, "Sê tu uma bênção." Então, você tem que ser uma bênção na vida do seu irmão. Você tem que ser bênção para o teu irmão. Amém? Você não tem que olhar quem se destaca. Não é? Até porque a palavra de Deus diz que o que é que você tem que não tem recebido? Tá? De que você se gloria? Se você não é de ti mesmo, mas se você tem é porque você recebeu de Deus. Então a palavra diz que para que ninguém se glorie na presença de Deus, porque tudo vem dele. É ele quem opera em vós o querer e o efetuar. E a palavra de Deus ainda chega a dizer que todas as nossas obras tu as fazes por nós. Então é o Espírito de Deus que faz você querer, que faz você pensar, tudo é ele que faz. Tanto que Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Então, é Cristo quem opera em nós, amados, o querer e o efetuar. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é o Espírito da vida, o Espírito que nos gerou de novo. É o Espírito que ressuscitou a Jesus. É esse Espírito. E a Bíblia diz que ele nos foi dado como penhor para o dia da redenção. E é esse Espírito, amado, que vai nos trazer de volta à luz. E a palavra de Deus que a terra dará à luz os seus mortos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, 1 Pedro 1:23. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 1:23 diz assim: pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Glória a Deus. Amado, vocês são palavras de Deus. Vocês são palavras de Deus. Nós somos palavras de Deus, porque é essa palavra que gera vida em nós, e agora não mais vivemos nós, mas Cristo é quem vive. E a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida. Ela não está aqui nessa terra,
ela está no alto. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos sentados nos lugares celestiais, amados, aguardando a redenção do nosso corpo. Amém? Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós não vemos isso, mas cremos, porque está escrito na palavra. Amém? Então, a Bíblia diz que estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós somos palavras vivas. Nós somos lavoura de Deus, plantação de Deus. Jeremias 2,12, ele diz assim que o Senhor nos plantou como uma vide excelente, a melhor semente. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma semente, e ela permanece em nós. E a Bíblia diz que nós não vivemos, está lá em 1 João, nós não vivemos na prática do pecado, porque a semente permanece em nós, é a palavra de Deus que permanece em nós. Amém? Glória a Deus. E assim, queridos, esse modelo, que há muitos modelos, né? Há muitos grupos, mas esse modelo é justamente o que está na palavra. Então nós lemos aqui o quê? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra, e imitando, e observando a sua vida, imitai-vos a sua fé. Então, os pastores que pregaram a palavra. E mestres, também a palavra de Deus diz que nós somos mestres. Tá? Amém? Nós vamos ler agora Isaías capítulo 30, versículo 20 e 21. Glória a Deus. Amém? Isaías capítulo 30 diz assim: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém, amados? Então o Senhor nos chamou para isso, para orientar, não é? Orar por aquele que se desvia, o fraco. A Bíblia diz: suportai vós que sois fortes, suportai os fracos. Não é? Porque diz assim: eu acho que não deve comer carne. O outro diz: não, eu devo comer. Então, o que julgue não despreze, o que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque todos deles são amparados por Deus. Não é? O fato de pensar diferente, tá? Não muda o conceito de Deus, não muda a palavra de Deus. Amém? Na Bíblia diz que um julga iguais todos os dias, o outro fazem diferença entre dia e dia. E a Bíblia diz que cada um tenha bem firme o seu pensamento na sua mente. Amém? Glória a Deus. Então Isaías diz isso: e agora não se esconderão mais os teus mestres, porque quando te desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém? E ainda no capítulo 50, no versículo 4, ele nos faz assim, uma revelação tremenda. Ele diz assim: o Senhor Deus, capítulo 50, versículo 4 de Isaías: o Senhor Deus me deu a língua de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu ouça como um discípulo. Amém? Então é necessário, queridos, estar com os ouvidos atentos à voz de Deus. Amém? O Senhor nos chamou para uma obra. Jesus disse assim, assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio a vós. Olha que coisa tremenda, né? Deus confiar a nós. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, e vós fareis obras maiores do que a minha. Amém? E por que é que nós não vemos essas obras, né, milagres e maravilhas?
Porque nós não andávamos segundo a palavra. Nós queríamos fazer as coisas no nosso entendimento, na força do nosso braço, nas nossas estratégias. Mas agora vocês vão ver o que é andar segundo a palavra de Deus. O que é andar, como o apóstolo leu aqui, na unidade do Espírito. Unidade de Espírito. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então, a Bíblia, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que penseis a mesma coisa. Vou ler esse versículo, agora fugiu a mente. Glória a Deus. É ter unidade de pensamento, amados. Unidade de pensamento. Pensar a mesma coisa. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Então, queridos, unidade de espírito, unidade da fé, pensar a mesma coisa, caminhar para o mesmo alvo, para não haver divisão. Não haja divisão no meio de vós. E ele escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, eu estou informado pela casa de Cloé que há divisões no meio de vós. E isso não procede de Deus. Tá? A Bíblia diz que aqueles que causam divisões, eles são sensuais e não têm o Espírito. O que é sensual? É aquele que vive de sensações. Não é? O alcoólatra, ele gosta de tomar uns goró, não é? Que ele gosta de se sentir bêbado. O prostituto, como eu era, só andar atrás de mulheres, né? O drogado, ele vive atrás das drogas. Ele vive de sensações. A Bíblia diz que esses são sensuais e não têm o Espírito. Tá? Por quê? Porque quem tem o Espírito, ele procura fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a inclinação da carne dá para a morte. A inclinação quer dizer, é o pendor da balança, é o fiel da balança, né? Se pende para a carne, é morte. Mas se pende para o Espírito, é vida e paz. Amém? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paz e alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós somos gerados pela palavra da verdade, né? E Mateus 10:25. Mateus 10:25, Jesus, ele nos diz que basta ao discípulo ser como o seu mestre. Mateus 10:25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Amém? Então, o discípulo, o sonho do discípulo é chegar ao patamar do seu mestre. E a alegria do mestre é ver o discípulo superar ele mesmo, né? O Sérgio falou aqui isso ontem, né? A alegria do mestre é ver o seu discípulo andar mais à frente do que ele, galgar mais degrau do que ele. Tá? Então, nesse discipulado, não há limite, não é? Se você ganhou 10 almas, o seu discípulo vai ganhar 50, vai ganhar 1000, e você vai se alegrar com isso, né? Porque nós temos o mesmo parecer, nós temos a mesma disposição mental, nós estamos olhando para o mesmo alvo, que é Jesus Cristo. Nós não temos mais
aquela coisa porque antigamente, ou melhor, há líderes, né, que ele quer sempre manter o discípulo debaixo do seu pé. Ele não quer que o discípulo cresça, né? Mas Jesus não, ele disse, olha, vocês vão fazer obra maior do que eu, o mestre, né? O mestre por excelência. Eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Tá? Então Jesus, ele ensinou o caminho. E ele serviu de modelo. Ao ponto de se humilhar, né? E lavar os pés aos discípulos. Querido, esse ato de lavar os pés parece uma coisa simples. Mas é muito profundo. Porque quem lavava os pés eram os escravos da mais baixa hierarquia. Porque entre os escravos havia hierarquia também. Tinha os escravos que trabalhavam na cozinha, ele era mais bem tratado, né? Os escravos que tomavam conta dos filhos, ele já tinha mais um grauzinho de mordomia, né? Tinha os escravos que tomavam conta da fazenda. Então, até entre os escravos, tem uma hierarquia. E Jesus, ele desceu ao nível mais baixo, que era o escravo que lavava os pés. Você pode ver em alguns filmes, eu já vi, né, aqueles escravos, né, com uma toalha branca enrolada, e ali ele enxugando os pés dos seus senhores. E Jesus fez isso, ele tirou a sua túnica, amarrou uma toalha, não é assim que está escrito? E lavou os pés aos discípulos. E ele disse, olha, isso que eu fiz, vocês não vão entender agora, mas depois vocês entenderão. E hoje nós entendemos, não é? O exemplo de humildade, de Jesus. Ele diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Moisés era o homem mais manso e humilde, não é? Quando se levantavam contra ele, Moisés chegou a dizer assim, quem vocês pensam que eu sou? Quem é Arão? Vocês não estão murmurando contra nós, estão murmurando contra Deus, porque nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos de Deus, tá? Então, queridos, existem também líderes assim, que eles não querem ver o crescimento do discípulo, que eles se acham os tais. Mas graças a Deus, nós estamos num barco em que Jesus é quem está no leme, que está no comando. Glória a Deus, que é o Espírito Santo é que governa a igreja. O apóstolo já entregou o governo da igreja ao Espírito Santo. E agora você vai ver a coisa deslanchar. Deus fazer assim maravilhas. Glória a Deus. O governo da igreja é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, Jesus, ele nos deu o exemplo, ele nos deu a receita, tá? E ele é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu, o apóstolo Paulo diz que nós somos esse pão. Ora, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Então o seu discípulo, ele vai se alimentar de você. O seu discípulo, ele vai se alimentar da sua palavra. Amém? A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, esse perfume, ele cheira a morte. Para outros, ele cheira a vida. E aí ele diz, nós somos o bom perfume de Deus, de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para uns, cheiro de morte, para a morte. E para outros, cheiro de vida, para a vida. Amém? Então, Jesus Cristo, ele é o bálsamo de Gileade, o bom perfume. Uma certa feita eu estava aqui nessa igreja orando,
E aí, rapaz, me passou assim um aroma que eu nunca vi daquele perfume. Que coisa maravilhosa. E Deus faz isso, né? Ele nos presenteia com isso. Uma vez eu estava no quarto também orando, e daqui a pouco eu sentia aquele cheiro de perfume que eu nunca senti. É o perfume de Cristo. Amém. Glória a Deus. É o perfume de Cristo, ele é real, amados. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real. E é essa palavra, é essa vida que o Senhor nos deu. E é essa vida que nós vamos dar àqueles a quem o Senhor nos direcionar. E só está começando. E essa casa vai ficar pequena. E a Bíblia diz: expande as estacas da tua tenda, porque já não comportará. Amém? Então Deus tem coisas gloriosas para fazer. Nós temos que ter essa consciência de que há vidas necessitando de quem apacente, há vidas necessitando de quem as console, como foi lido aqui. Nós somos consolados por Deus para consolar aqueles que se acham em angústia e aflição, com a mesma consolação que nós fomos consolados por Deus. Ou seja, Deus, ele está no meio de nós. Deus, ele vive em nós. O apóstolo Pedro disse: nele nós vivemos e nos movemos. Nós somos o santuário do Deus vivo. E onde nós vamos, nós levamos esse santuário, a habitação de Deus no Espírito. Agora não é mais aquele santuário, né, que se ostentava no Oriente, um dos maiores, né, de todo o mundo, a maravilha do mundo, primeira maravilha do mundo, né, mas agora é o santuário vivo. Não é mais o sacrifício, como foi falado aqui, o sacrifício não é mais, o presbítero Eliseu pregou sobre isso, o sacrifício não é mais morto, agora é um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, é adorar a Deus entendendo o que estamos fazendo, com a nossa razão, não pela emoção, né? Há muitos que adoram, chora, depois passa tudo aquilo ali, mas é com a razão, é com o raciocínio que Deus nos deu para compreender e entender e sentir o poder e a graça de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.